Você pode aplaudir ao Senhor, você pode exaltar ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Amém. Estou feliz de mais uma vez podermos estar aqui na casa do Senhor, podendo trazer a mensagem. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, no capítulo 1. A partir do versículo 5 ao 8 é a nossa mensagem no dia de hoje. E o título da nossa mensagem é: Mantenha os valores do reino dos céus. Amém? Livro de Daniel. Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor, só lembrando que neste Tadel, dessa terça-feira, o culto, o Tadel ainda não vai ser presencial, vai ser online. E eu quero te convidar, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, para que você participe desse Tadel. Vai ter informações muito importantes, interessantes, sobre o que nós estamos vivendo no quesito de célula, tanto as células presenciais, que algumas já voltaram, como nas células online. Amém? Então vai ser uma boa oportunidade para que nós possamos aprender juntos. Amém? Glória a Deus. Os irmãos acharam o livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Escutei escola bíblica aí. Amém, irmãos? O título da nossa mensagem é: Mantenha os valores do reino dos céus. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Então diz assim: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, o Daniel de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o Misael de Mesaque e de Azarias, o Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias da mesa do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Amém? Até aí é a nossa meditação. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez, para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque a tua presença, ela é real neste lugar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a oportunidade de nesta manhã, no primeiro dia da semana, ó Deus, começar, ó Deus, na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Até agora o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E agora te pedimos, ó Pai, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, possa fortalecer a nossa fé, e nós possamos sair daqui, Senhor, ó Deus, fortalecidos, ó Pai, para mais uma semana de vitória, de conquista, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, por que nós temos que manter os valores do reino dos céus? Nós vivemos numa época de uma grande transformação e vivemos numa velocidade enorme das coisas. E muita coisa tem se mudado, e muita coisa tem se perdido. Algumas coisas têm mudado para melhor, outras coisas têm mudado para pior. E a gente percebe na sociedade uma mudança de valores muito rápido, e não é à toa que o Brasil hoje ele se encontra dividido entre uns de direita, outros de esquerda, e nesse contexto a igreja está inserida. E não é à toa que vemos também que esses valores que são da cultura,
elas resvalam e pingam dentro da igreja, e isso faz com que os valores da igreja, os valores do reino dos céus sejam abalados. E algo que tem me preocupado como igreja, como pastor, é os valores do reino dos céus que têm se perdido, não no mundo, mas têm se perdido dentro de nós, como igreja, dentro de nós, como família, dentro de nós, como cristãos. E ao olhar aqui a palavra do Senhor, vamos encontrar em Daniel, um jovem, que tinha os seus 14 anos a 17 anos. E nós, normalmente, olhamos para um jovem e achamos que o jovem não tem relevância. Mas ao olharmos a palavra do Senhor, vamos encontrar Daniel, um jovem que influenciou, não somente influenciou, mas impactou o maior império do mundo daquela época. Então, nós como igreja, precisamos olhar para as Escrituras e perceber o que está acontecendo no nosso meio. Aqui diz a palavra do Senhor que no ano 605 a 606 a.C., a Babilônia cercou e conquistou Jerusalém, e saqueou o templo, derrubou o templo, e levou para exílio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus 3 amigos. Mas não somente eles, levaram outros jovens, levaram pessoas ricas, e levaram pessoas ao cativeiro. Quem era a Babilônia? Babilônia era o maior império do mundo daquela época, era a senhora do universo. Na Babilônia havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia. E é nesse contexto que o mundo estava de Babilônia, de apostasia, de mundanismo, de infidelidade a Deus, de desobediência ao Senhor, de guerra, ameaça de invasão ameaça de invasão, que Daniel é inserido nesse contexto. Como manter os valores no mundo como esse? Como manter os valores do reino dos céus neste contexto de mundanismo, de materialismo, onde o pecado andava solta, onde era livre para se pecar, para se fazer tudo aquilo que era contrário aos valores da palavra do Senhor. Era uma sociedade que se corrompia nos seus valores. Não diferente no nosso dia de hoje, a nossa sociedade tem se corrompido nos seus valores, através de uma linguagem que nós precisamos mudar a nossa mente. Se nós temos que mudar a nossa mente, não é de acordo com as filosofias do mundo, não é de acordo com os ditados do mundo. Se nós temos que transformar a nossa mente, é através da palavra do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz em Romanos 12, capítulo 2, diz assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar seja qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é aonde que os nossos valores estão em choque, a ponto de muitos cristãos estarem falando que nós precisamos rever a Bíblia, porque a Bíblia é um livro antigo e que ela precisa se modernizar. Isso é sério. Então, Daniel estava vendo uma geração que estava colhendo o que seus pais haviam semeado. O que acontecera aqui em Jerusalém, através da Babilônia, aconteceu porque os pais foram negligentes com a criação dos seus filhos. E isso nos faz perguntar aos pais que estão aqui: qual é o legado de ensinamento bíblico que você tem deixado para o seu filho? Como você tem tratado o seu filho? Como você tem tratado a sua filha? Porque o modo que nós educarmos é o modo que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos. Há um ditado que diz assim: o que esta geração permitir, a próxima geração vai abraçar. Os nossos valores estão sendo corrompidos, não é de hoje. Há um século,
os valores morais da família, os valores cristãos estão sendo deturpados pela mídia e pela televisão e pelos meios de comunicações. Sabia que antes de Hollywood surgir e ter os filmes aí aclamados e da qual nós assistimos, havia no mundo apenas 3% de divórcios. Com a explosão de Hollywood, hoje nós vivemos esse mundo de divórcio que nós abraçamos através dos vídeos, através dos filmes, através das séries, que nós condenamos, mas aceitamos que passa dentro da nossa casa. E aí nós vamos nos aculturando a este mundo. Então, a pergunta que eu tenho primeiro aos pais: que cristianismo você tem deixado para os seus filhos? Que fé que você tem deixado a eles? Por quê? Porque o que estava acontecendo com Israel era o que havia acontecido por negligência dos seus pais. O cristianismo, ele não pode estar firmado no templo, assim como os judeus criam muito no templo. Em Jeremias capítulo 7, versículo 7, a confiança de Israel, do povo judeu, estava no templo. Eles achavam que o templo iria salvar eles. Nós recentemente tivemos aí quase 5 meses de igrejas fechadas, e aqueles que dependem do seu cristianismo, de igrejas de portas abertas, não vão sobreviver. Por quê? Porque o nosso cristianismo, a igreja em si, não é essas 4 paredes. A igreja sou eu, a igreja é você. Aqui é apenas o local onde nós nos reunimos para cultuar coletivamente ao Senhor, mas o nosso cristianismo não pode estar limitado a estas 4 paredes. O que dizer então dos cristãos perseguidos na Coreia do Norte, que eles não podem se reunir como igreja? O que dizer nos países perseguidos que não pode ter culto? O que dizer então como pode se buscar ao Senhor? E buscar ao Senhor é muito mais do que vir à igreja. Buscar ao Senhor é muito mais do que fazer parte de uma denominação. Buscar ao Senhor, o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os quais o Pai procura. A nossa adoração e a nossa consciência de ser igreja não começa aqui, mas começa lá no nosso quarto, começa lá na nossa casa. Lá começa a consciência de ser uma igreja. E se lá no meu quarto eu tenho uma vida forte de oração, eu tenho uma consciência forte lá na minha família do que é ser igreja, consequentemente a igreja será forte. Consequentemente a igreja forte, a sociedade será forte, será transformada. Então, Daniel possuía valores absolutos do céu. Ele tinha apenas 14 a 17 anos. Eu vou repetir para você. Daniel tinha apenas 14 a 17 anos. E quando nós olhamos para os jovens de 14 a 17 anos, o mundo diz que eles têm que aproveitar a vida, que eles têm que aproveitar, fazer o que devem que fazer, porque a vida passa rápida, e que jovem, ele é irresponsável. Não é o que diz a palavra do Senhor. Na cultura judaica, um menino de 12 anos, ele já não é mais menino, ele é homem. A ponto, com 12 anos, de assumir a sua casa, se faltar o pai, se faltar a mãe. Ele está preparado para assumir uma casa. Isso faz nos perceber que nós não estamos olhando com o devido cuidado aos nossos filhos. Porque a gente trata eles como criança, enquanto o mundo trata eles como potenciais. Muitas vezes nós esperamos nossos filhos se perder, para depois nós irmos resgatá-los. Sendo que é muito mais fácil você educar a criança que no caminho que deve seguir, porque quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Então, no meio dessa cultura sem Deus, sem valores morais, Daniel não se corrompe apesar de ter apenas 14 anos.
mesmo aonde não havia palavra de Deus, mesmo estando na Babilônia, onde é a capital mundial da época da feitiçaria, da astrologia, das divindades pagãs, aonde o pecado era livre, não muito diferente dos nossos dias de hoje. Pecado hoje é livre, a astrologia está aí, é livre. Nunca a igreja andou de braços dados com a feitiçaria. Não à toa que na igreja, o que nós vemos sobre os jovens, é o que eles mais gostam de filmes de feitiçaria. Enaltece séries de bruxaria. Caminham de braços dados com a bruxaria. Hoje a coisa mais comum na igreja é um jovem que é fã de Harry Potter, que é fã dos filmes aí, que são totalmente contrários aos nossos valores. Os crentes de hoje estão de braços dados com a astrologia, já fazem seus mapas astrais. Você vai hoje nos perfis dos crentes, o seu signo: sou de Áries, sou de Sagitário, sou de Touro. Aí a gente começa a perguntar o que é que está acontecendo no meio da nossa igreja, o que é que está acontecendo no meio dos nossos jovens. Uma pessoa falou: Cleiton, de que signo que você é? Eu falei: quando eu não conhecia Jesus, eu era de Áries, mas agora que eu conheço o Senhor, eu sou do Cordeiro de Deus. Eu não consigo entender como é que o jovem, como é que a igreja, não é o jovem, mas o pai, a mãe, anda por mapa astral. Eles são guiados pelos astros, ao invés de ser guiados pelo Criador dos astros, pelo Criador dos céus e da terra, por aquele que fez os céus e o mundo. Eu não preciso de astros para ser guiado, eu preciso ser guiado pela palavra de Deus, eu preciso ser norteado pela palavra de Deus, eu preciso do que? Somente de Deus nas nossas vidas. E é isso que tem acontecido com que nós estamos abrindo mão dos nossos valores como igreja. Nós estamos abrindo mão dos nossos valores como os cristãos, porque não conhecemos a palavra do Senhor. Olha o perigo da aculturação. A aculturação faz com que você esqueça as suas origens e abrace o quê? Uma nova cultura. O Brasil sofre de uma síndrome do cachorro. O brasileiro, ele não valoriza nada do que é dele. O brasileiro valoriza tudo que vem de fora. Se eu perguntar aqui, dia 31 de outubro nós celebramos o quê? Rafael, você não pode responder. Dia 31 de outubro nós comemoramos o quê? Ou que festa que nós temos? Alguém falou Halloween. Você viu como é que está a nossa cultura? Dia 31 de outubro é o dia do que, Rafael? Da reforma protestante. E os cristãos não sabem, eles sabem que dia 31 é Halloween, mas ele não sabe que dia 31 é o dia da reforma protestante. E aí eu pergunto, o que o Halloween tem a ver com a nossa cultura? E aí nós vamos encontrar cristãos, os nossos filhos, participando das festas dos Halloween. E aí, com a desculpa, porque ele vai ganhar um ponto na média, ele negocia a sua fé por mísero ponto. Nós vamos olhar que esses jovens não negociaram a sua vida, não foi por um ponto na matéria, eles não negociaram a sua fé por coisa nenhuma, porque eles tinham convicção naquilo que eles criam, eles tinham convicção na palavra de Deus, eles tinham convicção de quem era Deus. O que falta para nós é convicção de quem é Deus nas nossas vidas. Então, o mundo está aí trazendo a cultura dele, e aí essa cultura, ela vai nos engolindo, ela vai nos sufocando. Por quê? Porque se você pensar diferente, você é quadrado. Se você pensar diferente, você não é aceito. Eu amo Daniel. Daniel, para mim, ele sempre foi meu herói bíblico desde pequeno. Não mudou muita coisa, continuo pequeno, né? Mas Daniel era o cara que eu queria ser. Eu falava, eu quero ser igual a Daniel. Os nossos jovens hoje, eles querem ser Homem de Ferro, Capitão América,
e por aí vai. Conhece muito mais sobre os heróis da Marvel do que sobre a palavra do Senhor Jesus. Então, o que eles fazem? Eles trocam o quê? O nome de Daniel. Eles trocam o nome dos 3 amigos. Por quê? Quando você troca o nome da pessoa, o que isso significa? Significa assim, romper a sua origem. Se eu trocar o meu nome a partir de hoje, eu tenho que esquecer que eu sou Cleiton e tenho que assumir uma nova identidade. Ouça isso, o mundo não quer que você pare de vir para a igreja. O mundo está te conquistando lá na tua casa, com os pensamentos lá, e aí quando você vem para cá, e aí você não lê a Bíblia, você não ora, você não conhece a palavra, e aí você começa a achar a cultura do nada a ver, tanto faz, isso é normal. Ou nós vamos começar a caminhar num caminho muito perigoso. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu não penso assim, a sua interpretação é essa, a minha interpretação é essa. Mas nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Querem implantar em nós novas convicções, querem implantar em nós novas crenças, querem implantar em nós novos valores. Olha o que diz aí no versículo 5: determinou o rei da ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho. Repete comigo: e do vinho. Vamos lá, 1, 2, 3. E do vinho que ele bebia. Hoje, nós estamos andando um caminho muito perigoso. Porque como a Bíblia, e aí nós vamos ver aí, que nós temos mais vistos, são os crentes hoje enchendo o caneco. E dentro dessa cultura, não tem nada a ver. Daniel, ele não quis participar da mesa, mas não somente da mesa, ele não quis participar do quê? Do vinho. Os babilônicos, eles bebiam o vinho direto. Já os judeus, dependendo da categoria dele, ele misturava uma porção de vinho com 3 porções de água. Dependendo da categoria dele, ele misturava uma porção de vinho com 5 de água. Mas Daniel, ele tinha os valores do reino dos céus, a ponto de não se entregar ao vinho. O texto diz, à mesa e ao vinho. Por quê? Mas a Bíblia não fala nada sobre beber, a Bíblia não tem nada a ver. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 23, versículo 29 ao 35. Olha o que diz a palavra do Senhor: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam e buscam bebida misturada. Não olheis para o vinho quando esse te mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois a cabo morderá como cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidade, e serás como quem que deita no meio do mar, e como se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti, quando despertei, então tornarei a beber. O que a palavra de Deus está falando aqui? Dos que bebem. Está descrevendo aqui uma pessoa completamente bêbada, ébria. De quem são os ais? Mas beber não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, vamos para Isaías capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta da noite, até que o vinho os esquente, liras, harpas, tamborins, flautas
e vinho que há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor e nem olham para as obras de suas mãos. E aí, igreja? Muito normal no dia de hoje: festa, bebida, arregada, churrasco, música, até altas horas, e o dia passa, e o homem não considera os feitos do Senhor. E aqui eu não quero falar somente do vinho como bebida, mas vou falar do vinho como entretenimento. Diabo criou uma estratégia para que a gente pare de louvar a Deus. Quando o povo estava no deserto, quando o povo estava no Egito, e Moisés falou: deixa que o meu povo ir, para que possa adorar ao Senhor. O que Faraó fez? Faraó falou: esse povo está muito ocioso para ter tempo de buscar a Deus, para ter tempo para pensar em buscar a Deus. Então vou fazer o quê? Vou dar mais trabalho. Qual é a estratégia de Satanás? Nos dias de hoje, ele tem nos dado para nós o quê? Entretenimento, para que a gente não possa observar os grandes feitos do Senhor. A gente já levanta, já tem entretenimento. Nós, durante o dia, já tem entretenimento. Nós temos as séries. Muito crente parou de assistir novela, mas Satanás foi lá, fez o quê? As séries. Aí você está preso a quantas séries? E aí você fala mal de quem assiste novela, mas a série que você assiste tem pornografia, tem irmão com irmão, tem irmã com irmã, tem beijo lésbico, tem tudo lá. Tem tudo que não presta, mas você assiste. Mas novela, Deus me livre. Mas tudo isso no banquete da nossa casa. E aí os nossos filhos estão crescendo e vendo. E quando é tempo, e aí os nossos filhos não nos vê, nós buscando ao Senhor, orando ao Senhor. E aí, nós queremos que amanhã ou depois eles sejam homens e mulheres de Deus. E aí, os nossos valores começam o quê? A se perder. Então, diz aqui a palavra do Senhor que eles deveriam ficar por 3 anos na Universidade da Babilônia, sendo preparados para servir o rei. Em outras palavras, os jovens doutados, bonitos, belos e sábios, eles eram separados e eram enviados, e eles eram por 3 anos, o quê? Preparados para servir o rei. O que se chama isso? Banho de cultura. Eles tinham que ficar 3 anos aprendendo a língua babilônica, eles tinham que ficar 3 anos aprendendo os deuses babilônicos, eles deveriam aprender tudo sobre a cultura da Babilônia. E é por isso que mudam o nome deles. E aí, eles estão estudando 3 anos numa universidade. Já reparou? Se você não sabe, pai, eu já falei isso aqui algumas vezes, se você não sabe, 55% dos nossos filhos que vão para a faculdade, que são cristãos, saem de lá desacreditados do evangelho, saem de lá ateus. As universidades, nos dias de hoje, têm sido um cemitério de cristãos, se você não sabe. Se nós não prepararmos nossos filhos para sobreviver a esses 3 anos, os nossos filhos sairão de lá com uma fé totalmente diferente daquela que nós temos anunciado. Isso é muito sério. Então nós precisamos olhar o que o mundo está fazendo através das universidades. Ao fim de 3 anos, olha só, chegaram para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falaram: no final de 3 anos, você vai ter um emprego garantido, você vai ter um futuro garantido, se você se adequar às nossas normas, se você se adequar ao nosso pensamento, se você se alinhar conosco. Todo jovem hoje, todo pai hoje quer o quê? Um futuro para o seu filho, sim ou não? Um futuro garantido, um bom emprego, uma estabilidade financeira. Quem não quer isso? Todo mundo busca isso. Mas eu quero te perguntar, a que preço? A que preço nós temos buscado isso? Não é errado queremos o melhor para os nossos filhos. Não é errado buscarmos estabilidade, não é errado buscarmos ter uma vida tranquila, mas é errado colocar isso acima de Deus.
Porque a palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus deve ser uma prioridade. E apresentaram vantagem para Israel, apresentaram vantagens para Daniel. Então, o emprego estava garantido no maior reino dos homens, na mais alta corte. Seria como se os Estados Unidos viesse aqui e selecionasse alguns dos nossos jovens e falasse assim: agora vocês vão para lá, vocês vão estudar 3 anos na melhor universidade, vocês vão falar a nossa língua, vocês vão aprender a nossa cultura, mas vocês terão que romper com o seu Deus. E aí? Quem aceita isso? Talvez conscientemente a gente fala que não aceitamos, mas inconscientemente nós já aceitamos. Porque a aculturação está tão sutil em nós, que nós já abandonamos os nossos valores, sem perceber que abandonamos nossos valores. Então Daniel, eles vão lá e trocam os seus nomes. E deixa eu te falar, Daniel aqui, ele tinha perdido a sua família, ele tinha perdido a sua liberdade, ele tinha perdido a sua nacionalidade, e ele tinha perdido aqui na Babilônia a sua religião. Por fim trocaram o seu nome. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor quando você troca o nome. Um fator determinante para um processo de treinamento babilônico era a mudança do nome. Isso era feito para ligar o aprendizado aos deuses locais, em vez de apoiar a sua antiga lealdade religiosa ao seu Deus. Daniel significa Deus é o meu juiz, passou a ser chamado Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Ananias significa o Senhor é gracioso, mas teve o seu nome mudado para Sadraque, que significa ordem de Acu. Outro deus babilônico, Misael, quer dizer quem é como Deus, recebeu o nome de Mesaque, quem é como Acu. E finalmente Azarias, o Senhor me ajudou, e tornou-se Abidnego, ou seja, servo de Nego, também chamado Nego, Deus da vegetação. O que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram? Vocês tiraram de nós a nossa família, vocês tiraram de nós a nossa nacionalidade, vocês tiraram de nós a nossa língua, vocês tiraram de nós a nossa religião, vocês tiraram de nós a nossa liberdade, vocês trocaram os nossos nomes, mas vocês não podem trocar o nosso coração, porque o nosso coração continua fiel ao Senhor, o nosso coração não se dobra a reino nenhum deste mundo, a cultura nenhum desse mundo, a vantagem nenhuma deste mundo, porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a quem nós pertencemos. Era isso que Daniel falou. Vocês podem trocar tudo, mas vocês não tocam na nossa fé, você não toca no nosso Deus, porque nós não estamos à venda, nós não estamos dispostos a negociar os nossos valores, porque nós sabemos que os nossos valores é eterno, mas neste mundo, tudo que se tem aqui é passageiro, e muitos de nós estamos lutando por coisas aqui, e brigando por coisas que aqui vão ficar, que nós não vamos levar. Mesmo assim, Daniel continuou e manteve os valores do reino dos céus. Mesmo assim, Daniel, ele foi um influenciador do reino dos céus. A pergunta que nos cabe, como hoje, os nossos valores do reino dos céus têm influenciado aonde nós estamos vivendo? Tem influenciado a nossa família? Ou temos negociado? Ou temos abandonado? Ah, porque está demorando. É isso que eu escuto. Ah, Deus está demorando. Ah, Deus está retardando. Ah, então enquanto Deus não me manda a pessoa certa, eu vou beijando as erradas. Não, porque eu creio que Deus vai trazer ele para a igreja, vai trazer ela para a igreja, negociando valores. O rei Henrique, se eu não me engano, V, que é o primeiro rei que fez a Bíblia do divórcio, ele se interessou por uma menina, crente.
E ele queria ter um caso com esta menina. Sabe? E ela falou não para o rei. O rei, de tão furioso, lançou ela numa casa de mulher de vida fácil. Ela viveu os seus dias, sua juventude, sua velhice, e morreu lá. Mas ela não se corrompeu os seus valores. Porque não é o lugar que você está, mas é onde o teu coração está. E é por isso que nós, como igreja, precisamos olhar para dentro de nós e ver aonde está o teu coração hoje. Assim como o pastor José Pedro falou, aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Você tem influenciado. Versículo 8, ele determinou, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem contaminar com o que ele bebia. De novo, se contaminar com o que ele bebia. Daniel determinou, resolveu firmemente. Nós precisamos de uma geração de pais firmes, de mães firmes, de filhos firmes, de igreja firme. É o que nós precisamos. Nós precisamos ser como Daniéis, como Sadraque, como Mesaque, como Abidnego, que determinou o seu coração de ser firmes, de não se contaminar com a mesa do rei. Daniel foi corajoso na sua decisão. Ele poderia ter perdido a sua vida. Ele poderia ter perdido a oportunidade da sua vida. Mas ele preferiu ser fiel ao Senhor. Daniel sabia que ele estava no mundo, mas não pertencia àquele mundo. O Senhor na sua palavra diz, quando ele ora pelos seus discípulos, e eu acredito que ele não só ora pelos discípulos, mas ele ora por nós como igreja. Ele diz assim: Pai, vos peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mundo. É para isso que nós somos chamados. Tinha algum problema de participar da mesa do rei? Porque para um judeu, sentar a uma mesa vai além do que apenas participar de uma refeição. Quando você senta numa mesa, e eu acredito que deve ser assim na tua casa. A tua casa não é para qualquer um, é? Sim ou não? Sua casa é para quem? É para os íntimos, sim ou não? É para quem você conhece, sim ou não? É para com quem você tem comunhão, sim ou não? Para o judeu é a mesma coisa. Ele não senta numa mesa com uma pessoa que ele não compactua a sua fé, que ele não compactua os mesmos pensamentos. Ao participar da mesa do rei, ele estava concordando com todo o paganismo, com toda a idolatria, com todo o mundanismo, com toda a astrologia, com toda a feitiçaria. Ele estaria concordando daquela mesa. Ao participar da bebida, ele estava compactuando com toda a variedade de pecado daquele lugar. É por isso que a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 1, ele vai falar assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que espanta é que a igreja hoje não somente assenta na roda dos escarnecedores, como tem aliança, como tem pacto com aqueles que não servem ao Senhor, julgo desigual. E aí você vai falar: a cultura não tem nada a ver. Não, tanto faz, é porque eu conheço uma história. Você conhece uma história que deu sucesso? Eu te falo 2.000 histórias que deram errado. Ah, mas comigo vai ser diferente. Toda vez que você quebrar um princípio da palavra de Deus, se prepara, haverá consequências. Ah, você está querendo jogar maldição sobre nós? De maneira nenhuma. A palavra de Deus é um livro de princípios, e todas as vezes que quebrarmos um princípio, verá consequências sobre nós. Fidelidade a Deus, aos valores dos céus,
escuta bem, são inegociáveis. Vou repetir para você: a fidelidade a Deus, aos valores do reino dos céus, são inegociáveis. Não negocie o reino de Deus por nada. Seja fiel até o fim, porque o Senhor honrará os que honram a Ele. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Daniel foi um influenciador, influenciou toda a Babilônia. Babilônia era o império das trevas, mas um jovem de 14 anos foi fiel ao Senhor, a ponto de toda a Babilônia se curvar diante de Deus. Será que nesta manhã nós temos homens? Será que nesta manhã nós temos mulheres que vão ser fiel ao Senhor, a ponto desta nação se curvar e dizer: verdadeiramente existe Deus nos céus e na terra? Aonde estão esses homens? Aonde estão essas mulheres? Aonde estão esses jovens? Daniel foi fiel na adversidade, mas foi fiel também na prosperidade. Pergunta que nós fazemos hoje: temos feito diferença aonde estamos vivendo? Temos feito diferença na nossa família? Ou nós temos nos contaminado com a cultura do mundo? Ou nós temos negociado com os valores do mundo? Ou temos influenciado o mundo com os valores do céu? Quero te convidar a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. É chegado a hora que Deus quer uma igreja que seja forte, uma igreja que seja relevante, uma igreja que conhece e sabe o seu papel, no nome poderoso do Senhor Jesus. E se você é esta igreja, quero te convidar a você não precisa sair do seu lugar, mas aonde você estiver aí, apresentar o teu coração ao Senhor. Se você quiser levantar as suas mãos, você levanta as suas mãos. Se você quiser ficar de joelho, você fica de joelho. Se você simplesmente quiser ficar com seus olhos fechados, mas aproveita esse momento e fala para o Senhor: eis-me aqui, eu irei ser a resposta que tanto nós temos orado para este mundo, no nome poderoso do Senhor Jesus.